A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Estamos aqui para mais um dia de estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite. E uma vez por semana estamos aqui pela misericórdia de Deus trazendo um estudo do livro de Jó. Eu sempre falo e vou repetir para você que está chegando aqui agora, eu não sou teóloga, né? Sou apenas uma serva do Senhor que tem um coração voltado, aleluias, né, para a obra de Deus, um coração desejoso de estudar a palavra do Senhor e de poder estar compartilhando a palavra de Deus com você aí do outro lado. Então, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário, para que esse canal venha crescer e mais vidas serem abençoadas, né, com a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje dando continuidade então ao nosso estudo, estaremos, né, estudando o capítulo 8 aqui do livro de Jó. Nós vimos, né, por meio do capítulo 6, Jó justificando as suas queixas ali com seus amigos, né? No 7, dando continuidade a essa justificação de Jó. E hoje, no capítulo 8, um dos amigos de Jó vai refutar as palavras de Jó e justificar a Deus. Esse amigo chamado Bildade. Então eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo para nós darmos início. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Eu lhe peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Pai, que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme o Senhor quer. Muito obrigada por tudo e que o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que vem, meu Deus, para querer tirar a nossa paz, em nome de Jesus. Pai querido, que eu tenha, meu Deus, palavras certas para estar ministrando aqui, que não saia dos meus lábios nada que não venha de ti. Guarda, Senhor, a nossa família, repreenda o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. Então, vamos lá. No versículo 1, então respondeu Bildade, o suíta, e disse, né? Logo após Jó parar de falar ali, se justificar, né? Esse amigo fala: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso, né? Bildade, então, ele deturpa, né, as palavras de Jó, ele acha que Jó está ali querendo se defender e culpando Deus, mas a gente sabe que não é isso, né, irmãos? Jó estava apenas num momento ali de tamanho sofrimento, ele justificando o seu estado, né, vamos dizer assim, psicológico, né, ali ele era como um desabafo, mas ele não estava em tempo algum negando ao seu Deus, né, ou culpando Deus de nada. E esse amigo de Jó, então, deturpa essas palavras, né, e faz esse comentário aqui que aparentemente foi um comentário sarcástico, né, até com ar de deboche. Aí no versículo 3, olha, diz: porventura, ele disse, porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então aqui Bildade, ele está argumentando que Deus jamais perverteria, né, o direito, e que a única conclusão possível é de que Jó e seus filhos, que Jó, né, e seus filhos teriam recebido o que mereciam da parte de Deus. Então ele continuava acreditando, né, que tudo aquilo que Jó estava passando foi por conta de algum pecado, de erros, e que por isso ele estava passando por aquilo, e que jamais Deus perverteria, né, o direito e a justiça, né? Com certeza a gente sabe que o Senhor, né, ele é a própria justiça, mas no caso de Jó,
a gente entende também pela palavra de Deus, né, que Jó estava atravessando todo aquele sofrimento por uma permissão do Senhor, né? Aquilo era uma provação para provar justamente, né, para Satanás que Jó era um homem temente a Deus, né, um homem sincero. E só que esse amigo de Jó estava tendo então esse entendimento e fazendo esse julgamento, né, irmãos? E isso é muito perigoso também, né, para a nossa vida, porque muitas vezes a gente olha o sofrimento do outro e a gente tem a tendência de querer entender e achar que é por conta, né, de algum erro da pessoa, né, de algum ato que ele cometeu. E às vezes até conosco, quando a gente está ali, olha, vivendo uma situação difícil, até dentro da nossa cabeça passa, né? O que que eu fiz para estar passando por isso? Mas Jesus disse na palavra dele, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, né, mas que era para termos o que? Bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. Aleluias. Então, quer dizer, essas aflições não são só para os maus, são aflições também para aqueles que praticam o bem. Vem para todos, né, as aflições desse mundo. Então, que nós também não pensemos como Bildade, né, que é por conta de algum erro, porque, irmãos, nenhum de nós pode se justificar ou justificar os nossos erros, né? Jesus é quem nos justifica, é Ele quem pagou um alto preço, né, para que nós pudéssemos ser perdoados, né? Então a gente precisa entender isso. Aí aqui no versículo 4, do 4 ao 6, fala assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, meus irmãos, aqui nesses versículos, nós vemos a repetição do pronome se, né? Quando fala aqui, olha, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão, né? Querendo justificar, né, que ali tudo que aconteceu com os filhos de Jó tinha sido também por conta de pecado. Aí no versículo 5, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Né? Então a repetição desse pronome seguidos, né, de forma seguida, ilustra a presunção das afirmativas de Bildade, né? Então, aquilo que ele achava, aquele julgamento que ele tinha feito, né? Então, ali ele repetia e falava para Jó, né? Que se Jó buscasse a Deus agora de forma que ele lhe devolva a sua prosperidade, em vez de falar sobre como Deus não poderá encontrá-lo depois que estiver morto, né? Então, ele quis dizer que se Jó então buscasse ao Senhor, se arrependesse, né, Deus o ouviria. E Bildade então usa, né, as palavras puro e reto, as mesmas palavras que o Senhor utilizou ao afiançar, né, que Jó verdadeiramente era dessa forma, né, ao afiançar o caráter sincero de Jó. E aí, olha, o arrependimento e a busca por Deus verdadeiramente, né, são importantes, mas não garantem também a restauração ou a ausência, né, de nenhum sofrimento, assim como a gente já falou, né, que Jesus afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, irmãos, aqui a forma que Bildade falou, né, dava a entender que se Jó então o buscasse de madrugada, né, pedisse misericórdia, então Deus logo despertaria, né, e restauraria a morada da tua justiça. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Agora aqui no versículo 7 e o 8, irmãos, diz assim:
O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Né? Então, aqui Bildade fala, né, para Jó que era, no caso, para ele perguntar ali às suas às gerações passadas, né, o motivo dele estar atravessando aquilo tudo, né? Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Né? E aqui, eu vou ler até o 10 também, só para a gente entender melhor. Olha, porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Né? Então, Bildade aqui estava totalmente equivocado, irmãos, porque ele traz ideias meramente, né, humanas sobre Deus e sobre o seu modo de agir. E aqui ele está desprezando a soberania de Deus, né? Quando ele fala a sabedoria, aliás, né, indiretamente, né, quando ele fala sobre gerações passadas, ele está querendo dizer, né, que a sabedoria dos antigos seria, no caso, útil ali para que Jó pudesse, então, entender, né, o porquê dele estar atravessando aquilo tudo. Mas a gente sabe que a única sabedoria que é infalível, né, é a sabedoria de Deus, né, aleluias. Toda sabedoria deve ser examinada à luz da palavra de Deus, né? E aqui ele estava ali falando para Jó que era para Jó buscar, então, né, esse direcionamento ali das pessoas antigas, né? E isso, no caso, né, ele estava tendo, fazendo, né, uma tese ali meramente humana. E aí, irmãos, aqui, olha, indo para o versículo 11, fala assim, olha, porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, né? Ele aí continuava aqui, olha, nesse momento ele começa a usar metáforas da natureza, né, para amparar, né, a crença de que nessa vida Deus castiga apenas os maus e sempre recompensa os retos. E aqui a gente vê, né, que no entanto essa abordagem de Bildade é ignorante, é insensível, né, mediante a complexidade da vida, porque a Bíblia, ela nos ensina, assim como eu já citei Jesus aqui hoje, né, que nesse mundo nós teríamos aflições. Ela nos ensina também que o sofrimento pode ter várias causas, né, incluindo o pecado, mas também pode ser resultado de várias outras coisas, outras circunstâncias, né? Então, olha, continuando aqui, aí ele falou no versículo 13: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Então, aqui resumindo, né, eu li direto, né, do 11 ao 19, Bildade, né, fazendo aí essa comparação entre as coisas da natureza, né, e o sofrimento de Jó. E então ele compara os ímpios às plantas que murcham sem água e sugere que a esperança dos ímpios é tão frágil quanto uma teia de aranha.
essa abordagem, irmãos, ela é problemática, né? Por quê? Porque assume que todo sofrimento é decorrente, né, de um erro, do pecado. E isso não é necessariamente verdade. Tanto é que a gente vê, né, o sofrimento de Jó. A gente sabe, né, ao iniciarmos aqui a leitura, né, do livro de Jó, a gente vê o porquê dele estar passando por tudo aquilo, dele ter passado já, vivido, aliás, tantas perdas, né? Então, tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito. Então, meus irmãos, muitas vezes, né, da nossa vida, a mesma coisa acontece, né? Muitas coisas que a gente passa é porque Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus são sempre para o nosso bem. Amém? Então, vamos ficar tranquilos, né, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E aí, olha, para finalizar, o versículo 20 ao 22 fala assim: Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais, né? Aqui, olha, Bildade, né? Sem, entre aspas, sem querer, estava ali profetizando o que verdadeiramente aconteceria, né, na vida de Jó. Aleluias! Ainda que de repente ele estivesse falando essas palavras ali para poder mostrar para Jó, né, que Deus não rejeita o reto, nem toma pela mão os malfeitores, e é uma verdade, né? Mas a gente entende aqui pela palavra, né, dele, de que ele estava de repente ali, né, mostrando para Jó que ele com certeza não estaria enquadrado aqui porque ele estava passando aquela situação, né, meus irmãos? Então, quando ele diz, né, eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Glórias a Deus, porque foi verdadeiramente isso que aconteceu, né? A gente vai aqui no decorrer do estudo ver, né? E você que já conhece aqui esse livro de Jó, você sabe a vitória, né? Que Jó recebeu lá na frente. Então, Bildade, eu não sei qual era, né, a intenção dele ao falar isso, mas verdadeiramente ele estava falando uma grande verdade, né? E louvado seja Deus, foi o que Jó recebeu de Deus. Aleluia, o Senhor encheu a boca dele de riso, né? Aliás, de louvor, né? E o seu riso, e de riso também. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Né, irmãos? Então ele proferiu essas palavras, conforme já disse, não sei qual era a intenção dele, se era continuar mostrando para Jó que Jó estava passando por aquilo tudo, né, por ter errado, porque Deus não é Deus de dar algo assim para o homem, se não for, né, porque o homem pecou, isso no pensamento de Bildade, né? Ou se ele estava ali, né, desejando isso para Jó, falando essas palavras no sentido de que um dia, né, Jó seria assim, profetizando mesmo sobre a vida dele. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, né, a gente aprendeu, né, bastante coisas, aprendemos que esse homem, né, Bildade, tinha ali a tese dele, o entendimento dele sobre o sofrimento de Jó, e ali então ele vai trazendo para Jó, né, o que ele pensava. Então aprendemos que não devemos ser assim, né, nem em relação aos outros, nem ao nosso próprio sofrimento, né, porque nem sempre o sofrimento que a gente passa é por conta de um erro, de um pecado, mas que é sempre para cumprir um propósito, né, do Senhor, né? Então, e às vezes também pode ser por causa dos nossos erros, mas nesse caso aqui de Jó, não era dessa forma, né? E aprendemos que não devemos, então, né, ficar aí fazendo julgamento para as pessoas, principalmente no momento em que a pessoa está sofrendo. Então, não cabe a nós, né, levar essas indagações para a pessoa. Quando a gente ver alguém sofrendo, alguém passando por dificuldade,
né? Que a gente não vá ali até aquela pessoa e fala, olha, você está passando isso porque você fez isso, né? Jamais devemos agir assim. Devemos sim dar o nosso ombro amigo, dar a palavra de Deus a essa pessoa, né? E não a nossa palavra segundo o nosso entendimento, mas a palavra do Senhor. Devemos orar por aquela pessoa, né? Verdadeiramente, né, irmãos? Segurar na mão daquela pessoa ali como um amigo verdadeiro e não ficar, né, trazendo mais tristeza, né, para aquela pessoa, porque se a pessoa já está sofrendo e você fica ali questionando, trazendo questionamentos ou acusações, esse papel, irmãos, não é nosso, não é do servo de Deus. Papel, como Jesus disse, né, que ele veio para os doentes e não para os sãos. E nós, como discípulos de Cristo, devemos ter esse pensamento, esse entendimento também, né, que nós devemos ir, né, levar a palavra do Senhor para aqueles que se encontram enfermos, enfermos da alma, enfermos do corpo, mas sempre com a boa intenção, né, de salvação para aquela pessoa e não de levar mais sofrimento ainda para ela. Amém? Hoje a gente vai parar por aqui, né? Eu deixo então essa mensagem, né, parte desse estudo aqui para o nosso coração nessa tarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Não deixe de deixar aí o seu comentário, se você não for inscrito, de se inscrever no nosso canal. Amém? Compartilhe com seus amigos também para o nosso canal crescer e a palavra do Senhor ser cada vez mais levada por este mundo. Que Deus te abençoe e abençoe também a sua família. E até lá, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.